Olá, ouvintes do podcast EACRIM. Eu sou o Diego Renaud de Quaresma, advogado e criminalista, e hoje vou receber um convidado muito especial e desde já agradeço a participação. O convidado é o Marcelo Semer, juiz de direito em São Paulo, doutor em criminologia pela USP, um excelente juiz, né? Deixamos aqui destacado, opiniões bastante corretas, no meu entender, bastante justas. E deu essa oportunidade de participar desse episódio. Eu o recebo aqui de braços abertos. Marcelo, muito obrigado. E já fica aqui o convite registrado para uma segunda oportunidade, porque eu tenho certeza que o seu saber vai agregar muito a essa temporada. E o Marcelo lançou agora, faz 2 semanas, né, Marcelo? O Sentenciando o Tráfico, segunda edição, foi finalista no Prêmio Jabuti, né? Então, assim, é uma obra que teve o reconhecimento acadêmico e jurídico merecido, porque é excelente alguém abordar essa questão de como são proferidas as sentenças do tráfico e como o Brasil e outros países encaram o problema da droga. Então, o Marcelo vai falar conosco sobre esse tema, sentenciando o tráfico e o papel limitador do direito penal. Marcelo, é todo seu o microfone. Bom, olá a todas e todos que estão ouvindo, vão nos ouvir ao longo do tempo. Diego, um abraço para você, obrigado por esse gentil convite aí, as palavras mais gentis ainda. Para mim é uma satisfação poder falar aqui com os ouvintes do EACRIM, que vão se disseminando algumas ideias. Eu acho que é importante, quando a gente faz uma pesquisa, faz um estudo, né, como foi esse caso desse livro, que é meu trabalho de doutoramento, o que a gente quer justamente é passar adiante as informações, as pesquisas, o suporte que eu tive, os dados que eu amealhei, para que isso possa ajudar as pessoas a raciocinar, a pensar, a advogar, ou a judicar, ou a criticar, enfim. Essa é a intenção que a gente tem. Eu estou muito feliz aqui, porque normalmente, Diego, um livro de tese, até porque tem todas aquelas questões formais, né, das coisas acadêmicas, um monte de notas, etc. e tal, autores, tal, citações, ele não costuma ter um grande respaldo comercial, né? Ou seja, a gente costuma publicar livro de tese, aquele que você publica para dizer, olha, publiquei, trouxe, e tal. E, no entanto, o Sentenciando está me levando a muitos lugares, né? Antes da pandemia, eu viajei assim, o Brasil inteiro falando, dando palestra sobre o tema. Agora, eu não fiquei travado, né? Todo mundo ficou sem poder viajar, mas pela internet, pelos lives, etc. e tal, eu acho que eu falei em mais lugares ainda do que antes. E a repercussão foi muito positiva, muito legal, que as pessoas tenham gostado, e isso acabou provocando o lançamento de uma segunda edição, né? Também foi o fato que o livro foi indicado entre os 10 finalistas do Jabuti, e assim, não tem mais, o Jabuti não tem mais um prêmio de livro jurídico, né? Então agora a gente disputa nas ciências sociais, e ciências sociais é muito longo, né? Comunicação, ciência política, jornalismo, enfim, tudo que é disciplina, e chegaram lá na final só 2 livros de direito, né? O meu e do Adilson Moreira, né? O Pensando como Negro. Então eu fiquei muito satisfeito, de fato, isso, né? Eu vou falar um pouco sobre, né? Você me indagou isso, que eu falasse um pouco sobre essa pesquisa. Então vou rapidamente tentar dizer o seguinte, quer dizer, a minha preocupação principal era tentar entender o encarceramento brasileiro, né? Quer dizer, como é que a gente chegou nesse nível de encarceramento, quais eram os responsáveis por esse grande encarceramento, quais são as determinações que geraram esse encarceramento muito grande. Então, eu fui estudar lá as referências principalmente da doutrina do hemisfério norte, né, da chamada virada punitiva, o giro punitivo, enfim, tem muitos autores que escreveram, porque isso, no final da década de 70 do século XX, se concentrou lá, basicamente, entre a Europa e Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos chegou a ter mais de 2 milhões de presos, enfim, tal. Então, fui lendo vários autores que foram explicar isso, mas o que me chamou a atenção é que não era exatamente o mesmo quadro que o Brasil havia vivido, né? Porque enquanto eles estavam quebrando o estado de bem-estar social para um neoliberalismo que estava nascendo e estraçalhando, digamos assim, o Estado, nós
não só não tínhamos um Estado social no Brasil, como nesse período, nos últimos, 20 anos, enfim, é que nós tivemos algum germe de Estado social. Por exemplo, as transferências de renda, elas vieram sobretudo dos governos do PT, e mesmo assim foi para e passo ao crescimento do encarceramento. Então, eu cheguei à conclusão que isso não explicava tudo, essas questões da política global não explicam tudo. E uma das coisas que me chamou a atenção é que nos países da Common Law, principalmente Inglaterra e Estados Unidos, que é de onde vinha a grande bibliografia, eles sempre tiveram penas indeterminadas. Mas quando vem a virada punitiva, lei e ordem, etc. e tal, você começa a ter penas mínimas, obrigação de cumprir 80% do regime fechado, aquela regra do 3 strikes and you're out, né? Depois da terceira pena, você vai ter penas a partir de 20 anos ou prisão perpétua, enfim. Ou seja, os juízes foram obrigados a dar penas mais altas, etc. Reduziu a discricionariedade do juiz e, portanto, isso aumentou bastante o encarceramento. Só que no Brasil, embora tenha acontecido no começo desse período com a lei dos crimes hediondos, né, que proibiu a progressão criminal, isso de fato houve um impacto, mas estendendo o período, ou seja, depois quando vem a lei de drogas 2006, ela é exatamente o contrário, ou seja, aumentou a discricionariedade do juiz. O legislador deu ao juiz mais elementos para que ele pudesse escolher entre prender ou dar restrição de direitos, etc. E tal. E eu digo assim, o legislador e a interpretação que o Supremo fez da lei, né? O Supremo fez uma interpretação, um paradigma da lei um pouco mais liberal do que o legislador havia feito, mas com uma interpretação me pareceu muito correta, né? Porque qual era a ideia do legislador em 2006? Eu quero fazer 2 tipos de tráfico, né? O grande tráfico, quem está envolvido em organizações criminosas, etc., eu vou aumentar a pena. Agora, o microtráfico, aquele primário, que não tem outras vinculações e tal, eu vou dar uma peninha pequena. O que o Supremo continua nessa linha, falou, se é para diferenciar esses dois, então vamos diferenciar de vez, né? Ou seja, essa pena pequena pode ser cumprida em regime aberto inicialmente e pode ter restritiva de direito. Bom, a minha pesquisa foi feita depois dessas decisões do Supremo. Então, a conclusão que eu havia chegado, que me levou a fazer pesquisa, é justamente essa. Ou seja, no Brasil veio uma lei, e a lei é importante porque praticamente quase 30% dos nossos presos são de condenações de tráfico de drogas. Então, o que ela fez? Ela aumentou a discricionalidade do juiz. A lei, mais a interpretação que o Supremo deu à lei, os juízes tiveram muito mais condição de dosar o aprisionamento. E foi essa pesquisa que eu fui fazer. O que os juízes fizeram com esses instrumentos que a lei e o Supremo permitiram que ele fizesse? Eles resistiram a essas inovações, né, ao privilégio, a voltar a outro regime, com o PDP, né, etc. e tal, e acabaram forçando a mão na questão da prisionalização. Então, eu peguei o quadro que eu mostro na pesquisa, lógico, eu não vou ter como falar da pesquisa inteira aqui, óbvio, também não posso dar todos os spoilers, por isso que as pessoas também se sentem interessadas em adquirir o livro, né? Senão, como é que vai chegar na terceira edição, né, Diego? Precisa dar alguma contribuição. Mas, o que eu vou mostrar lá? Vou mostrar que 80% dos réus são primários, que o volume de droga apreendido é modesto, o dinheiro que é apreendido com eles é pequeno, o volume de coautorias e associações criminosas são pequenas, quer dizer, mais de 70% dos processos são contra apenas um réu, e o grau de investigação é mínimo. Em 90%, basicamente, o que acontece são as prisões da rua de patrulhamento, em grande medida praticadas pela Polícia Militar. Então, assim, a gente pega um quadro, e qual é a prova que você tem disso? A prova que você tem, como você não tem investigação, a prova fica no relato de 2 testemunhas policiais que viram aquilo, um pedaço daquele fragmento que fizeram a prisão. Ou seja, o quadro é um quadro muito frágil, né, em todos os sentidos, né? Infrações relativamente frágeis, baixíssimo índice de arma de fogo, etc. e tal. Mas, no entanto, quando a gente vai ver o resultado, 80% de condenação, 90% de prisão preventiva, em São Paulo, por exemplo, 90% de regime fechado, mesmo com penas inferiores, etc. e tal. Então, a gente viu o seguinte, que lidar com isso, tendo o juiz
uma relativa discricionariedade para tomar certas decisões, ele tomou decisões, sobretudo no sentido de aumentar o encarceramento. É por isso que o tema da minha tese era exatamente esse, né? O sentenciando o tráfico, ou seja, como o juiz sentencia tráfico, o papel dos juízes no grande encarceramento. E esse não foi só uma pesquisa empírica, a pesquisa foi importante, mas a partir da pesquisa empírica, eu sou obrigado a buscar um suporte teórico com o qual posso dar conta dessas, que possa, de alguma forma, me ajudar a explicar, levantar hipóteses para que isso ocorra, né? E eu cheguei a essas duas, a meu ver, duas incongruências que me levaram a buscar esse aporte. A primeira delas era infrações relativamente frágeis, elas geraram penas muito altas, desprezando o privilégio, desprezando o regime semiaberto, o regime aberto, proibindo restritiva de direito, etc. E muitas vezes apenas acima do mínimo mesmo. Então, o que justificaria isso? A explicação que os juízes fazem, de maneira geral, é que o tráfico é algo de muito grave, ele corrói a sociedade, corrói a humanidade, é algo que põe toda a família e o país em risco e, portanto, tem que ser muito duro com isso. Agora, se isso é verdade, aí vem a segunda incongruência, por que é uma investigação tão precária e uma prova tão frágil? Quer dizer, se nós estamos lidando com um monstro, por que faz a coisa deixar para o policial pegar na rua? E a hora que o policial pega na rua é que a gente vê a seletividade, o monstro da seletividade, né? Por quê? Porque ele para muito mais jovens do que adultos, homens do que mulheres, periferia do que o centro e, sobretudo, mais negros do que brancos. Então, portanto, a gente está olhando tudo para baixo, para os pequenos, para os negros, para os mais pobres, para os mais vulneráveis, e obviamente que isso não resolve em nada, porque são aquelas pessoas que são fungíveis, né? São os operários substituíveis, facilmente substituíveis, né? Então eu fui buscar um aporte teórico para conseguir entender isso, e eu me deparei com um sociólogo sul-africano que se radicou por muito tempo no Reino Unido, né? Que havia escrito 2 obras, e eu li elas separadamente, e em um dado momento eu tive um insight, entendi que elas tinham uma ligação grande entre elas. De um lado, ele foi, digamos assim, quem consolidou, o nome dele é Stanley Cohen, quem consolidou a ideia de pânico moral. Pânico moral é uma categoria que acabou ficando muito famosa dentro da sociologia, enfim. E ele fez um estudo no mestrado dele, quando era jovem, nos anos 70, na Inglaterra, e foi fazer sobre 2 gangues juvenis que brigam, que têm rixas, etc. E tal, que aliás foi objeto até de uma ópera rock, do The Who, e depois um filme. É interessante isso. E mostra como as pessoas levam, a mídia sobretudo, mas os agentes de controle também, levam aquilo a um grau tão exagerado que acaba aumentando o crime ao invés de diminuir, que vai levando as pessoas, elas se sentem obrigadas a tomar uma posição. Não, eu estou nesse... Era Modern Rockers, né? Não, eu estou nesse grupo, não, eu sou daquele grupo. Então, eles vão, como ele chama na época lá, amplificando o desvio, né? Então, desse livro aí, eu tirei a categoria do pânico moral, que é muito estudada, muito discutida até hoje, enfim, mas o pânico moral é aquela questão de que há certos momentos da sociedade, sobre certos temas, que mobilizam de uma tal forma que tudo fica muito exagerado, tudo fica muito estereotipado, e ninguém consegue chegar no ponto de individualizar aquelas condutas e tal. Então, é exatamente o que acontece com as drogas, né? Com a guerra às drogas. O traficante é o que eles chamam lá de folk devil, né? O demônio popular, o inimigo público, né? E de tal forma você faz um estereótipo tão grande que pouco importa se ele é primário, se não é primário, tem muita droga, pouca droga, está com armado, desarmado, porque só falar que ele é o traficante, aquilo já coloca todo mundo em risco. Então, essa primeira categoria acaba explicando, ou pelo menos é uma possibilidade de explicação, de por que os juízes exageram nas penas. E a segunda foi no final da vida dele, ele escreve um livro sobre os estados de negação. Estados de negação quer dizer o seguinte: nós estamos vendo as pessoas morrerem nas ruas de pobreza, de violência policial, de terrorismo, de não sei o que tal, e estão fingindo que isso não está acontecendo. As pessoas passam fome nas ruas, a gente finge que não acontece. As atrocidades que estão acontecendo, a gente muda o canal de televisão, vira a rua para não ver o cara lá, enfim, vai criando todo um aparato que ele chama de estado de negação, que na verdade é o oposto do pânico moral, né? E ele dizia:
por que a gente não cria um pânico moral para essas situações, né? Alardear e fazer para ver se a gente consegue resolver. Mas vai concluir que isso não chama atenção. Há questões que despertam exagero, né? Que eles chamam do overreact, né? Uma reação exagerada, e há outras que só merecem silêncio. E eu fui usar essa ideia do estado de negação para trabalhar como o juiz brasileiro, apesar de conhecer o policial e saber que o policial tem um monte de problemas, ou seja, uma violência policial muito grande, problemas de corrupção, problemas de formação do kit flagrante, etc. E tal. Apesar de todos esses relatos, ele trata o policial como se o policial fosse uma pessoa presumidamente legítima, da qual não existe como colocá-lo em dúvida, de modo que praticamente terceiriza a prova ao policial. O policial passa a ser o grande agente da prova policial militar que está lá, e ele vai colocar lá, não há razão por que o policial possa mentir e tal, mesmo a gente conhecendo esses inúmeros casos de violência que a gente tem, inúmeros casos, não são poucos casos, são muitos casos, né? Óbvio que nem todos os policiais são isso, nem todos os policiais são. Isso é verdade. Mas tem uma estatística. Não tem estatística. A questão é a seguinte: se existe isso, se isso é uma realidade, eu não posso tratar todo mundo com essa presunção de legitimidade, que aliás é um erro no processo penal, isso não existe, e não posso tratar isso desse jeito. Mas para que o juiz possa fazer isso, é preciso aquilo que o Stanley Cohen chama de estado de negação. Ou seja, para a droga, para o traficante, para o tráfico, ele leva aquele alarde tão grande porque as penas vão ser altas. Mas para a violência que a polícia traz, ele silencia e permite que a polícia seja basicamente o grande juiz. Então, esses dois aspectos reunidos, eles basicamente colocam um processo de tráfico de droga. O policial tem tanto respeito, ele é recebido com uma idoneidade, com uma premissa tão grande, e o réu como mentiroso, que é um processo que quase não se disputa. Quer dizer, o que o réu fala é contra o policial, então está fora da prova. Então é praticamente um processo sem disputa. E eu vou terminar, como o interesse era saber sobre o encarceramento brasileiro, me vem à cabeça uma hipótese de que esses dois elementos que a gente tem aqui, o pânico moral e o estado de negação, eles estão ligados com dois grandes pontos, dois pilares do encarceramento brasileiro. Um deles é o populismo penal, que esse vem aí pelos ares aí desde o final da década de 70, sobretudo, né? Quer dizer, o Zaffaroni vai dizer que o populismo vem lá desde o martelo das feiticeiras, mas no final da década de 70 vem uma coisa mais crescente, que a gente chamou da virada punitiva, giro punitivo, enfim. Então, esses ares do populismo penal, que os programas policialescos, etc. e tal, o especialista não vai importar muito, vai importar muito a questão eleitoral, política e tal. Então, essa grande demagogia, populismo, isso vem de fora e a gente incorpora isso muito bem. Só que a gente soma com o nosso legado autoritário, que é um legado muito grande, de mais de 3 séculos de escravidão, enfim. Então, eu acho que essa soma aí de populismo penal e legado autoritário é o que faz esse nosso encarceramento um encarceramento um pouco diferente dos demais, tão diferente que ele continua crescendo, enquanto outros já estão parados. E eu acho que eles são reproduzidos, de uma certa forma, por nos processos, né, no micro, na análise micro, pelo pânico moral e pelo estado de negação. Porque, na verdade, o estado de negação nada mais é do que dar o aval à polícia e ser um instrumento da ordem, né? Quer dizer, o juiz continua no ancien regime, ele é um mantenedor da ordem e não assumiu sua postura ainda de garantidor de direitos. Esse perfil histórico que nós temos. E o pânico moral é essa influência aí, vamos trazer influência midiática, influência religiosa, influência político-eleitoral, etc., que fazem com que o juiz tenha cada vez menos autonomia. No final das contas, eu acho que o juiz acaba se demitindo da sua própria função. Quando ele dá aval à polícia, ele deixa de ser praticamente exercer o cargo que ele exerce. Diego, muito resumidamente, é isso que eu fiz no Sentenciando. Não, é excelente, Marcelo. A gente que atua na área criminal, a gente percebe esse cenário. O Zaffaroni, a gente acaba percebendo, né, nos livros e no que ele costuma falar, da questão quem tem um controle, né, do seletivismo penal,
Ele diz que não são juízes, não é o legislador quem exerce efetivamente o poder punitivo, são as agências executivas desse poder punitivo. Como você falou, o policial que está na rua, que seleciona, né? Já existe um estereótipo, né? Já de marginalização, então o policial já está inserido nessa concepção estereotipada, ele faz a seleção, e como você mencionou, no tráfico é curioso, porque o policial ele prende, ele testemunha em delegacia, ele testemunha em juízo, né? Então tudo gira em torno da palavra do policial, né? Infelizmente a gente pega sentenças, quando a gente tem clientes que respondem pelo tráfico, pelo 33 ou pelo parágrafo 4º, de que o modelo da sentença já traz a indagação da palavra dos policiais sem isso ter sido sequer colocado em xeque ou questionado, né? O modelo já é um escudo ali com qualquer suposta alegação ou futura alegação de que a palavra dos policiais não deve ser encarada como legítima naquele momento. Diego, essa é a questão jurídica mais relevante do processo, porque o que você tem no processo a mais do que isso? Você tem a apreensão da droga pelo próprio policial também, que você depende de confiar no policial para dizer que a apreensão foi com aquela pessoa, e o depoimento dele ligando a conduta, enfim, algum tipo de conduta. Ele estava vendendo, ele estava não sei o que, ele estava na praça, não sei o que lá tal. Então, assim, a questão central acaba sendo, olha, eu posso confiar na palavra do policial se eu não houver nenhuma prova robusta contra ele. Bom, então, mas você nunca vai ter uma prova robusta contra ele, porque as pessoas que falam em contrariedade, a prova da defesa, digamos assim, ela é descartada, né? Porque o réu sempre mente, né? Então não dá para confiar no réu contra o policial. Os seus familiares têm compromissos. As pessoas que estavam lá, quem são as pessoas que estavam lá? Muitas vezes o cara está comprando droga. O cara compra droga, eu não posso confiar nele. Se ele falar que foi o réu, eu confio. Se ele falar que foi outro, eu não confio. Então, mais ou menos acaba sendo isso. Então, fica sendo essa contraposição. E você não, muitas vezes o que acontece? Você não tem algumas questões são de parâmetro legal mesmo, por exemplo, o ingresso em residência, né? De cada 6 residências onde a polícia entrou para buscar droga, apenas uma delas foi acessada com mandado de busca e apreensão autorizado pelo juiz. Mas não precisa, porque se achou droga não precisa, etc. Então você vai tirando todas, inclusive as questões legais de prova, né? Então você vai debitando tudo ao policial. E quando eu falo que é a palavra do policial, muitas vezes ele vai dizer, não é só a palavra do policial, não. Tem também a denúncia anônima, que vem pela palavra do policial. Não, mas tem também a apreensão da droga, que é feita e relatada pela palavra do policial. Então, são coisas que eu chamo isso aqui de prova ancorada, né? Todas elas estão ancoradas numa coisa. Se tiver alguma dúvida sobre aquela pessoa, todo o castelo de cartas cai. Eu não quero dizer o seguinte, olha, não dá para confiar no policial, a gente nunca pode fazer isso. É que testemunha, a gente não pode ter uma premissa de confiança. O juiz, ao contrário, aliás, acho que a gente tem que pensar sempre em duvidar. As pessoas têm que depor para convencer o juiz disso. Olha, que o juiz tem que ter um espírito crítico, um espírito cético, né? Porque, veja, todo mundo começa o processo presumidamente inocente. Então, eu não posso começar o processo achando que ele é culpado. Eu preciso me convencer disso, né? E quando o policial, o apreço do policial é tão grande que o juiz, se o policial não lembra, o policial ajuda, o juiz ajuda e dá o flagrante para ele ler. Quando o policial se contradiz, é uma leve discrepância, porque ele fala muito. Então, sempre vai dando alternativas para ele. Então, de modo que acaba sendo uma disputa desigual, né? Sendo uma disputa desigual. Sim, realmente. Às vezes a defesa faz um papel meramente formal, né? E brigar aqui em São Paulo, né? Sabes que o Tribunal, né, com todo respeito ao egresso da TJ de São Paulo, mas na prática a gente tem que recorrer sempre a Brasília com aquela esperança de que seja aplicado, né, seja a letra da lei, né, a literalidade da lei, que não é nada de pejorativo falar em literalidade da lei. A literalidade da lei evita
o solipsismo, né, o ativismo judicial, que é o decido conforme a minha consciência, né? Então, na prática, é um jogo duro mesmo, é uma batalha diária aos processos de tráfico. Marcelo, eu queria fazer uma indagação a você, da questão do direito penal, né, o papel do direito penal. Eu, pelo menos, o Zaffaroni ensinou uma coisa interessante também. Aqui a gente sempre recorre a Zaffaroni porque, sei lá, eu acho que um grande intelectual não só da direito penal, da criminologia, ele é um grande intelectual, Zaffaroni. Sim, assim, eu resolvi, né, dentre vários motivos de fazer o meu mestrado na Universidade de Buenos Aires, para inspirar esse conhecimento do professor Zaffaroni, né? E que ele acho que fez 84 anos esse ano, e tem uma saúde assim, nada, muito, todo dia e nada, então tem uma saúde assim excepcional. Eu gostaria de chegar nos meus 80 e pouco com a saúde do professor Zaffaroni, que é bem ativo, né? E a cabeça dele, né, continua excepcional, né? Então, ele trata dessa questão do direito penal, seria mais ou menos como a Cruz Vermelha em relação a um conflito armado, né? A Cruz Vermelha, ela não está lá para evitar a guerra, ela está lá para que algumas garantias estão na Convenção de Genebra, outros, né, instrumentos internacionais sejam observados. A obrigação de você não matar nenhum náufrago, você resgatar os náufragos, você alimentar o preso com certas calorias. Então, a Cruz Vermelha não vai evitar a guerra, mas ela está lá para garantir certas coisas. E o direito penal também, né, tem essa função. Ele não vai evitar, né, a criminalidade, mas ele funciona como um dique, né, que vai filtrar as águas mais turbulentas, evitar que essas águas turbulentas rompam o dique e permitir que algum poder punitivo ultrapasse, né? Então, quando você escreveu Sentenciando o Tráfico, né, e quanto você percebeu nessa crença, não só do Poder Judiciário, mas dos atores processuais de modo geral, de que o direito penal vai resolver o problema da criminalidade? Olha, Diego, eu vou dizer que eu não sei dizer se isso de fato é uma crença consciente, né? As pessoas confiam nisso mesmo ou utilizam apenas como discurso, mas de fato usam isso. E eu acho que essa figura do DIC eu acho perfeita, mas o que o nosso sistema criminal faz é usar não como DIC, mas como trampolim, né? Ou seja, de aumentar ainda mais, né? Então, o juiz que deveria ser aquela pessoa que faz a triagem, né? Eu tive uma palestra com o Zaffaroni, ele falava exatamente isso. Falava, o direito penal, o sistema penal é como o juiz como que ele falava? Um policial de trânsito, né? O semáforo. Uma hora está verde, uma hora está vermelho, uma hora está verde, está vermelho. Agora, se está sempre verde, se o juiz condena todo mundo que passa lá, ele não faz serviço nenhum, né? Não há nenhum tipo de controle que a gente faça. E é isso mais ou menos que a gente está vendo, né? Há uma confiança exagerada no direito penal. Por isso que todos esses estudos, que eles têm como base, digamos assim, base principiológica, a criminologia crítica, eles têm como meta deslegitimar essa ideia do direito penal como solucionador de todos os problemas, o grande responsável pelas coisas. Digamos assim, a gente faz um trabalho de iconoclastas, né? Ou seja, de quebrar o direito penal como um grande ícone, Deus, Salvador, o Messias, etc. e tal. Eu acho que isso é importante. Por que eu falo da criminologia crítica? Porque a gente tem... Foi o percurso que eu fiz, né? Eu, quando fiz o mestrado, eu fiz mestrado no direito penal, né? Fiz falar sobre crime impossível, né? Vamos discutir bastante dos princípios, etc. e tal. Só que a gente precisa sair um pouquinho para fora para ver como é que está acontecendo, o que realmente... Nós temos o direito penal, tem um belo edifício de garantias maravilhoso, muito lógico, a nossa Constituição os abriga todos, mas a questão de saber, eles são efetivamente utilizados, e aí a gente vê que eles não são, que a presunção de inocência, por exemplo, ela tem um valor muito relativo. Se eu vou dizer que
que é testemunha policial, porque ela é funcionária pública, ela tem presunção de legitimidade, presunção de veracidade, eu joguei a presunção de inocência no lixo antes de começar o processo. Quer dizer, então, não adianta ter uma norma histórica da presunção. Então, a ideia da criminologia crítica é justamente isso, você discutir, questionar os processos de criminalização um pouco olhando do lado de fora, né? Quando você olha um pouco do lado de fora, você vê uma realidade um pouco diferente, porque o direito vai estudar normas. Então, quando a gente estuda criminologia, a gente estuda os fatos, né? Como as coisas efetivamente acontecem. E isso é muito importante para fazer justamente esse papel deslegitimador, que é um papel essencial. O direito penal tem que ser esse papel, um papel de limitação do poder punitivo. Porque você vai dizer, olha, o poder punitivo ele existe mesmo sem direito penal, ele vai existir, porque desde as priscazeras lá, você vai ter alguém com força, com poder que vai exercer sobre outros. Você tem que entender o direito penal, sei que é difícil isso, dadas as configurações, né, em que ele tornou, é difícil você entender isso, mas você tem que entender o direito penal como aquele que vai dizer, olha, não o que cria a punição, mas o que estabelece as medidas e os limites da punição, né? Por exemplo, eu escrevi um livro agora dos princípios penais no Estado Democrático de Direito. Então, o que é preciso explicar disso, né? Que os princípios penais são limitadores do poder do Estado. Então, a gente vai criando todo um arsenal exatamente para deslegitimar esse monstro, exatamente para limitar o poder, não para extinguir, porque você não consegue extinguir o poder punitivo por canetada, né? Ele tem a força política dele, né? Mas é preciso você estabelecer esses mecanismos de limitação. E o mais importante desses mecanismos de limitação é o papel do juiz. Quer dizer, se o juiz não exercer o seu papel de garantidor de direitos, não adianta você garantir direitos, né? A nossa Constituição ela foi pródiga no sentido de garantir direitos, mas ela também estabeleceu que nenhum desses direitos ele será alijado da apreciação judicial. Ou seja, ele diz e vai estabelecer quais são os direitos e quem tem os direitos, né? E esses direitos são limitações ao poder punitivo, e diz que é o juiz que vai ter a função, sobretudo, né? Não só, mas sobretudo a função de garantir isso. Agora, se o juiz não vai assumir esse papel de garantidor dos direitos, então não faz sentido, né? Todos esses direitos eles caem, eles ficam em desuso, né? Ficam sem sentido. Eu tenho usado aí para um texto novo que eu estou escrevendo a ideia do tigre de papel, né? Que é um folclore chinês, né? Eu acho que foi o Mao Tse-tung que foi usar isso. Não, você está com medo da União Soviética, da não sei o quê, também exatamente qual é a questão geopolítica lá, vai falar, isso aqui não ameaça nada, isso aqui é um tigre de papel, ou seja, isso aqui é um grande símbolo, mas que não consegue se executar. Então, se o juiz vai se omitir, ele vai acaba transformando a Constituição nesse tigre de papel, ou seja, algo que efetivamente não tem resultado. E acho que o mais importante a gente entender é o seguinte, eu não resolvo os problemas com direito penal, ninguém vai me mostrar que eu resolvo, porque historicamente você não resolve. Mas você resolve com outros mecanismos, né, que não o direito penal. Eu gosto sempre de dar o exemplo da questão do fumo, né? Por exemplo, você proíbe o fulano, não pode fumar maconha em lugar nenhum. Mas não adiantou nada essa proibição, porque as pessoas continuam portando e fumando maconha. Você não conseguiu. Você joga direito penal, joga a polícia, joga a prisão, joga tudo e não resolveu. Aí quando você decide, olha, não pode fumar tabaco dentro de um estabelecimento fechado. Acabou. Eu fiz o meu curso de faculdade, todos os professores fumavam. É impossível hoje, dentro de um prédio, o pessoal está fumando. Num restaurante não fuma. Viajei de avião, você tinha lugar de fumante e não fumante. Ele estava na mesa, porque a coisa vinha. No restaurante, você chegava lá lotado, o cara falava assim, a hostess, né? O senhor só tem lugar de fumante. Falei, bom, tá bom, estou com pressa, vamos lá. E era fumante. Isso aqui acabou, simplesmente acabou.
e nenhuma norma criminal foi utilizada para isso. Quer dizer, o direito penal não foi utilizado. Veja, só tem normas de direito administrativo jogando aí. E nem as multas são aplicadas, na verdade, porque isso acabou, seja pela propaganda, pela conscientização, enfim, isso acabou sendo assimilado. Então, dizer assim, o direito penal que resolve o problema. Não resolve. O direito penal não resolve. Ainda que a gente não possa hoje abrir mão dele em determinadas situações, eu acho que há muitas ações para as quais ainda não há alternativas para isso, mas o fato é que ele não resolve o problema. Você vê a questão da redução da maioridade penal. Não, nós vamos baixar a maioridade penal para evitar que os menores pratiquem crimes. E os maiores? Já não é crime? Eles já não praticam crimes também? Então, é o sinal de que isso não... Esse efeito dissuasório, não, eu vou aumentar a pena e aí o bandido vai fazer a conta. Bandido muito entre aspas, né? Não gosto da expressão. Aí vai fazer a conta, né? Não, agora não. Agora, você pediu semiaberto. Não, vou me aposentar. Agora vou arrumar um trabalho, porque agora eu não tenho mais semiaberto. É absurdo isso, não é isso que acontece. É melhor você dar o trabalho para a pessoa que ele para de fazer isso, porque muitos, lógico, você tem pessoas que vão cometer crimes em qualquer tipo de trabalho, a gente sabe disso, o colarinho branco mostra isso. A ganância, a psique do ser humano vai levar ele a fazer perversões, etc. e tal, independente da situação econômica. Mas é óbvio que muitas vezes você é levado para ilegalidades porque você não consegue trabalhar dentro de uma situação de ilegalidade. Tal. Então, essas coisas você pode reduzir, mexer em outras coisas, etc. e tal, aumentar a fiscalização para evitar esse tipo de coisa. Agora, achar que com jogar o direito penal você vai resolver, a guerra às drogas acho que é o exemplo mais claro da absoluta inutilidade. Quer dizer, e não vou dizer inutilidade, porque ela serviu para muita coisa, né? Serviu para botar muita gente preso, para fazer lá, como diz a Michelle Alexander, a segregação racial, e etc. E tal. Então, ela tem muita serventia, mas não é essa que a gente diz que ela tem, que é para evitar. Você quer tá preocupado com as drogas, que elas podem levar muitos jovens a perder a saúde? Então vamos investir em programas, vamos investir em saúde. Não é para tutelar a saúde pública? Você não tem espaço para a saúde. Você só gasta dinheiro com polícia, com droga, com arma, com cadeia, com não sei o quê. Muita gente ganha dinheiro com isso. Só que a solução não dá. Os países estão percebendo isso. Os Estados Unidos, hoje, metade dos estados já liberou a maconha. Alguns estados, esse último plebiscito aí, o Oregon liberou várias drogas e tal. O que se diz aí no comentário é que o Brasil vai atrasar tanto para legalizar as drogas quanto ele acabou para abolir a escravidão. Quer dizer, vai ser mais um atraso aí que a gente vai ter. A gente está deixando tudo passar, né? Agora, por exemplo, nós estamos conversando agora, não sei a atualidade disso quando vai chegar, nós estamos percebendo que o mundo começou a tomar vacina contra a Covid e a gente ainda está pensando, discutindo, fazendo, etc. Então a gente vai deixando passar muitas coisas aí. Eu acho que, principalmente, esse apego ao direito penal, a gente vai perceber que não faz resultado nenhum. Eu percebi isso, Diego, que o juiz condena o réu e deixa ele preso. Por quê? Porque se soltar ele vai voltar lá e o tráfico vai voltar naquela rua. O tráfico já voltou naquela rua. Ele nunca parou de existir. Saiu o Zé, entrou o João e ponto final. Muitas vezes até o João que quer entrar é que chama a polícia para falar, o Zé lá traficando. Então, assim, não conhecer uma realidade isso e achar que você vai resolver. Como achar que vai resolver e vai acabar o aborto criminalizando. Não é isso que você vai acabar o aborto criminalizando. Você vai dar condições de saúde reprodutiva para a população mais vulnerável, é capaz, né, que você consiga evitar mais gravidez do que existe, e você diminua isso, mas não punindo. Punindo, você joga todo mundo na ilegalidade. O fulano que é dependente, ele não quer dizer que é dependente, porque senão ele pode entrar no meio da questão penal. Então, ele não tem tratamento, ele vai fugindo do tratamento para evitar isso, e é um desastre. Então, acho que, sim, resumindo, é uma ilusão achar que o direito penal vai resolver problemas, e eu hoje já não acho nem que ele não resolve problemas. O direito penal, ele cria muito mais problemas do que ele resolve. Eu diria que a prisão hoje, Diego, é uma espécie de cloroquina, entendeu? Não tem nada científico dizendo que resolve, mas os efeitos colaterais a gente percebe claramente. Sim, com certeza, Marcelo. Precisa romper com essa cultura policialesca,
de encarar o direito penal como um ídolo, um falso Deus que vai resolver o problema da sociedade, né? Ele vai simplesmente tirar, né, de circulação aqueles que são, por muitos, indesejados, né, mas que não necessariamente são criminosos, né? Então, Marcelo, a gente vai estar encerrando já essa participação excelente, essa aula que você deu aqui nesse podcast. Já reforço o convite para, quem sabe, nessa mesma temporada ou já na temporada seguinte, né, que isso vai ser lançado, né, o mais breve possível. E eu queria deixar, então, os minutos finais para você que quiser fazer o agradecimento, mencionar o livro, onde é que a gente consegue encontrar, se dá para falar com você, para conseguir ele autografado, a dedicatória sua, você consegue expor isso para os ouvintes? Olha, eu queria te agradecer, desejar sucesso ao podcast. Acho que é importante falar sobre essas questões. Lógico, é importante ouvir várias pessoas que pensam coisas diferentes, mas é importante fazer isso até porque isso não é o predominante, né? O que a gente ouve todo dia. Então, esse discurso contra-hegemônico que a gente faz, né? Nós dois, de uma certa forma, fazendo isso aqui, é importante para as pessoas questionarem, pararem e se perguntarem. Bom, hoje eu tenho alguns exemplares do livro comigo, mas eu não sei dizer se eu vou ter depois. Mas quem quiser procurar, você consegue encontrar o livro na editora, na Tirante, tirante.com.br, na Amazon sempre tem o livro, e me procurem pelas redes sociais, né? Eu estou no Twitter, @Marcelo_Semer, ou no Instagram, @MarceloSemer, e aí eu estou sempre indicando onde fazer. Quem sabe, eu estava pensando isso em 2021, aí, quem sabe consigo fazer um curso aí para explicar um pouco melhor tanto a questão de metodologia, de pesquisa, etc. e tal. Aí, quem sabe a gente pode voltar para conversar, porque eu te falei um pouco do miolo do livro, né? Mas tem a questão da metodologia da pesquisa, aí, que tem bastante coisa, tem uma forma de você entender isso, e várias teorias, né, que eu acho que são interessantes para encorpar. Então, se for possível, a gente conversa mais adiante, faço o curso, apresento isso para vocês. Mas agora, nesse momento, eu quero agradecer e espero que vocês tenham bastante sucesso com o podcast. Obrigado, Marcelo. A gente vai se falando. Muito obrigado, então, pela aula. Um grande abraço e até